de Deus? Que alegria estar aqui com vocês na igreja de Caldeirões, amém? Amém. Para nós está sendo um pouco complicado conhecer, né? E a gente não tem uma localização, uma referência de todas as igrejas, e por isso se torna um pouco mais difícil chegar nas igrejas, mas não impossível, amém? Amém. E o maior teste que a gente faz ao longo dos anos é ver se a igreja é conhecida. E aqui na igreja de Caldeirões a gente veio pelo caminho perguntando. Eu até terminei lá no horário em DNE e eu deixei combinado ali com o irmão de alguém nos ajudar no retorno para poder chegar aqui. Só que nós somos mais agoniados do que quem foi nos buscar. Nós saímos um pouco antes, né? E viemos para cá, mas viemos nos aventurando. O irmão disse o rumo e a gente seguiu e conseguiu chegar ali na praça da igreja. Eu só conheço assim, como é que é o nome daquela pracinha? Quem está descendo de lá? Oi? Não entendi nada. Nossa Senhora de Nazaré. Essa daí mesmo, da Nazaré. Aí à direita tinha que entrar no sentido a linha, só que a gente foi parar lá quase no Camarineiro, aí já tivemos que voltar. Mas viemos nos batendo, entramos no lugar errado aqui em cima, mas um mototáxi que já veio aqui nessa igreja, falou assim, em tal lugar à esquerda. Opa, chegamos lá. E que bênção estarmos aqui com vocês. Já fomos impactados aqui com o que precisamos fazer pela igreja. E eu estou percebendo, estava fazendo uma relação aqui, quase todas as igrejas nós temos muito por fazer. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Que a gente sonha em chegar e pegar o local pronto, não é verdade? Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos deu a oportunidade também de fazer, amém? Amém. E como igreja a gente pode melhorar esse ambiente, sim ou não? Sim. Claro, pastor, podemos sim. E não só podemos, irmão, Renato e Giovanni, devemos. Por que devemos, irmãos, da igreja de Caldeirões? Porque esta é a casa de Deus, amém? Amém. Se essa é a casa de Deus, eu vou lembrar algo que eu falei lá na outra igreja. Deus é o dono da prata e é o dono do quê? Da fraco, é o dono do quê? Exato. Tudo que existe é dele, amém? Amém. É isso que vocês vão aprender na mensagem de hoje. É o que nós vamos relembrar à luz da Bíblia na mensagem de hoje. Queridos irmãos da igreja de Caldeirões, nós temos desafios. E se você já viu, o meu ancião aqui à frente, o primeiro ancião da igreja, disse, pastor, olha para cima. Eu já tinha olhado antes dele falar e viu o nosso desafio. Só que antes ele me disse assim, pastor, depois, me corrija aí se eu estiver errado, Renato, mas depois de alguns anos, que foi quanto tempo? Quantos? 12 anos. O piso não é mais o mesmo que estava, amém, irmãos? Amém. Isso é gostoso, né? E ó, eu vou dar os parabéns para vocês. Está lindo a igreja com o piso, eu não vi antes, mas está linda a igreja. As pessoas, elas quando vêm à casa de Deus, elas precisam olhar para a casa de Deus e dizer assim, olha, essa é a casa do meu Deus, amém? Amém. Quando você olha para o teto, você diz isso? Uau, choca? Claro, tem que chocar. Você tem que pensar, o que está faltando? Pastor, faz 14, 15, 20 anos. Quantos anos tem a igreja de Caldeirões? Quantos? 20 anos? Quanto, irmão? 15 anos? 14 anos? Então há 14 anos está assim. Esteve bom um dia, sim ou não? Mas o tempo desgasta as coisas, é verdade, mamãe, irmãos? Verdade. Então eu quero falar algo para você, querido irmão da igreja. A igreja adventista do sétimo dia, ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela não espera pelos outros. Ela se preocupa com o ambiente dela. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 17 anos de ministério público. Nesses 17 anos de ministério,
Eu não vim aqui para agradar homens. Se você espera que eu vim aqui para bater nas suas costas, você caiu do cavalo. Cuidado se machucar. Não vim. Eu não vim aqui para sorrir para vocês somente. Não vim aqui para bater nas costas de vocês, etc, etc. Não é isso. Deus não me chamou para isso. Chega uma época do ministério da gente que a gente não está preocupado com esse detalhe. Você está entendendo? Chega uma fase do ministério da gente que a gente precisa viver como igreja de Deus. E Deus espera que o ministro da casa de Deus seja um homem de princípios e converse com o seu povo e busque a solução no meio do seu povo e busque um conselho com a liderança da igreja de Deus e com os membros da igreja de Deus. Eu dizia na igreja de DNE que os problemas que acontecem aqui é de quem? É nosso. É da liderança? É do pastor? É dos membros? É, pastor. E agora eu vou usar uma frase que vocês conhecem bem. Vamos lá, complete. Roupa suja se lava onde? Aonde? Bem lavado ou mais ou menos? Hã? Se for mais ou menos, o que as pessoas vão ver lá fora? Pronto. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus, como disse, ela tem que estar bem apresentável, bem visível. Isso é a igreja pessoal, a igreja predial e a igreja coletiva, porque ela representa quem? Quem? Você está fraco? Vocês não tomaram café da manhã hoje? Que negócio é esse? Quem que ela representa? A Deus! Quem? A Deus. Isso aí. Se ela representa a Deus, ela precisa andar de cabeça erguida e ela não pode ter peso de consciência. Amém? Amém. Eu falo para as pessoas antes de começar essa mensagem, principalmente aqui para vocês, e estou fazendo isso em todo o distrito, que Deus nos deu uma vida no Maranhão já há 4 anos atrás, aliás, há 9 anos atrás, 4 anos e meio numa região do Maranhão. E eu vou ser sincero para vocês, eu estou feliz com o que eu estou vendo aqui, bem feliz, porque a Gisele que está aqui lembra muito bem quando nós chegamos em Tinga, primeiro distrito nosso pastoral. Já tínhamos 5 anos de ministério, 4 anos e pouco de ministério vividos, e eu me lembro que ali foi o maior desafio do nosso ministério. E quando eu olho para aquilo que eu vivi lá, eu tenho um parâmetro para dizer para vocês: tudo é possível quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus não fica igual a hieninha. Ah, céus, ah, terra, ah, vida, ah, isso, ah, aquilo. Já viram ou não? Deus não se agrada disso. Vocês vão ouvir um sermão meu aqui futuramente, que a lamentação não pertence a Deus. A lamentação é uma coisa que Deus que Deus abomina e ele fica muito triste. Então Deus não espera a lamentação. O servo de Deus não pode, não deve ser o irmão 6 horas. Conhece o irmão 6 horas ou não? 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, que 6 horas por mim, que negócio tá bem, 6 horas por mim. Não é, 6 horas não funciona. O irmão que Deus, a igreja que Deus vai buscar é uma igreja proativa. Falhou aqui. Ok. Fica tranquilo, que eu falo sem microfone. É a igreja proativa. É a igreja, irmãos amados, que não espera para fazer, ela faz. Amém? Amém. Esse nosso primeiro diálogo aqui, voltou? Esse nosso primeiro diálogo aqui é um diálogo para a gente pensar como igreja. Já teremos uma apresentação, uma mensagem bíblica, mas esse diálogo ele é prévio para a gente pensar no que podemos melhorar. Eu gosto de um texto da Bíblia e eu quero usar ele para vocês aqui na conclusão da minha fala. Esqueço-me das coisas que o quê? Está fraco. Esqueço-me o quê? Complete o texto bíblico. Esqueço-me o quê? Ou não conhecem o texto? Paulo diz isso. Eu vou deixar as coisas para trás. Passou. Aquele que remói e guarda aquilo do passado, as decepções do passado, vai ser infeliz no resto da vida.
Então eu me esqueço das coisas que para trás ficam e sigo para onde? Pra frente. Paulo diz, da soberana vocação. Então eu digo para as igrejas aonde eu falo, a gente como cristão precisa olhar para o alto que está Deus e para frente que está o destino, amém? Amém. Glória a Deus. Problema vai ter? Vai ou não vai? De monte. Agora o que a gente pode fazer no meio do problema? É levantar a cabeça, Resolver. é confiar mais em Deus, é ter a certeza de que a nossa salvação está mais perto hoje do que ontem, amém? E que tudo que Jesus fez, Ele fez para resolver o nosso problema e resolveu, amém? Amém. Glória a Então Deus. agora vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos sonhar? Eu gostaria de fazer um desafio para você. Como disse que roupa suja nós lavamos em casa, os problemas a gente resolve aqui também, semelhante às roupas. E a gente tem uma missão. E se a gente vai para o caixa da igreja, o caixa da igreja tem as suas despesas fixas. E eu já tenho uma luz do caixa da igreja aqui, desta igreja. E o caixa da igreja só melhora, escuta bem o que eu vou falar com você, se nós orarmos. O que é isso, pastor? Certo? Isso é melhorar, orar. Já ouviu a palavra? Elas são, palavras que se ligam. E a igreja que ora, ela está perto de quem? De Deus. A igreja que ora está em comunhão. A igreja que ora e está em comunhão, ela não é infiel a Deus, ela é fiel a Deus. A Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus pede de nós o dízimo e o que mais? Uma oferta. Tem gente que entende só metade da mensagem bíblica. Só o dízimo. Sabia? Misericórdia. E a outra parte, pastor, vocês vão ouvir um sermão meu sobre isso aqui ainda, uma mensagem bíblica semelhante a de hoje. Queridos irmãos, Deus quer que essa igreja que esteja perto dele não negocie princípios. Ela traga diante de Deus aquilo que ele pede, que são os seus dízimos, mas que ela traga também a oferta, porque aquela igreja que não devolve a oferta, ela é infiel a Deus, ela está vivendo meia verdade. Deus quer que a gente viva meia verdade ou a verdade por inteira? Ponto. Se eu tenho dificuldade com a oferta, quem tem que resolver o problema é Deus ou é eu? Você. Ponto. E como eu resolvo isso? Espiritualidade. Você sabia que semelhante à fidelidade ela tem um agravo, e esse agravo as pessoas dizem: ah, pastor Edival, fidelidade não é ponto de salvação, está mais por fora do que arco de panela e arco de chaleira. Quem fala isso? Peraí, então Deus muda? A Bíblia diz que Deus não quer muda, Deus não mente, Deus não salva quem não quer ser salvo. Então não tem em Deus duas personalidades. Em Deus existe quantas personalidades? Uma só. Uma única. E o cristão também precisa ter quantas personalidades? Uma única. Lembra do que a Bíblia diz? Sim, sim ou quem? Não. O que passar disso pertence a quem? A Deus? Maligno. Deus coisa não, pertence ao maligno. E Deus quer que eu, como filha e filho dele, se preocupe com a minha vida como cristão, com os meus planos, com os planos dele, que eu me preocupe com o ambiente dessa igreja. Por exemplo, desligar a luz do projetor, que é caro uma lâmpada dessa, né? Olha só, coisas pequenas e simples. Deus espera que nós tenhamos responsabilidades como filhas e filhos dele. Então eu queria convidar você, em nome de Jesus, a partir de agora, a pensarmos juntos, a apoiarmos a liderança dessa igreja, a sermos fiéis a Deus nos princípios, ainda mais nos somos, porque nós veremos mudanças em nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe quanto nós precisamos mais aqui pro telhado? Mais ou menos uns 5 mil reais. Meu telhado. É pouco ou é muito dinheiro? Pouco. Oi? Pouco. Não é muito. Ah, É pastor, pouco. o senhor não conhece a nossa realidade? Mesmo não conhecendo a realidade de vocês, eu digo que não é muito. E Deus vai nos dar sabedoria para isso. Agora Deus também quer que a gente priorize algumas coisas. Vocês já demonstraram isso. Um bom piso. Agora, um bom telhado juntos. A pintura da igreja. A melhoria disso aqui. Eu não vi as salinhas das crianças, mas fica onde? Aqui do lado? Atrás, aqui do lado é outro terreno? É outra casa. É o vizinho? Aqui atrás. Precisamos melhorar, de repente precisamos ajustar. Banheiros. Quantos banheiros temos aqui? Pensa bem. Quantos são necessários?
ok? Então nós temos melhoras aqui a fazer, e Deus quer que esse ano a gente foque nas melhoras. Vou falar uma coisa para vocês, escuta bem o que eu vou dizer. Todas as vezes que a história do povo de Israel, dos reis, se preocuparam em tirar os postos de ídolos, em deixar de se lamentar, em mudar aquilo que é de Deus, foram abençoados. Verifica aí na Bíblia para você ver. Nós seremos abençoados também, irmãos, pois esse lugar é um santo lugar de adoração. Aqui é um ponto de salvação de Deus aqui nessa terra. Amém? Amém. Que isso nos motive, que isso nos dê um senso de dever, irmãos, frente às necessidades que nós temos. Como pastor dessa igreja, eu quero dizer para vocês que eu estou à sua disposição. Amém. Estou aqui para orar por você, para trabalhar ao seu lado, para ajudar os meus líderes. E eu entendo que nós precisamos caminhar juntos, amém? Amém. Juntos. E Deus nos dará a vitória em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas aqui ao lado vão testemunhar essa mudança. Eu tinha uma igreja em São Paulo que tinha 40 anos. E essa igreja estava fechada. Eu reabri essa igreja. Nós começamos o movimento nessa igreja, é uma cidadezinha do interior, pequena, que há mais de 40 anos tem igreja lá. E essa igreja decidiu remover a pedra que atrapalhava ela. E era uma igreja pequena de poucas pessoas. Essa igreja, ela impactou tanto aquela comunidade, aquela cidade. Eu vou falar para você um relato de um vizinho. Ele disse assim: olha, por 40 anos essa igreja aí para mim parece que não existia. Olha que forte. Essa igreja, ela ressuscitou, a expressão que o vizinho da igreja usou. Evangelismo, missão, reforma, construção, melhorias, e está lá hoje. Uma igreja melhor, porque os irmãos decidiram dar o melhor de si. Amém. E agora eu gostaria de ver aqui, quando se dispõe a orar e a agir por essa igreja, em nome de Jesus, ainda mais do que está fazendo. Levanta a mão bem alto antes de tirar uma foto. Segura lá em cima. Amém. Se é o seu desejo, nós estamos juntos. Não via dos anciãos, vocês também? Amém, amém? Queridos, então, eu acho que juntos, somando forças, em oração, buscando a Deus, vivendo nos princípios, fazendo a sua vontade, as coisas irão acontecer. E não é mágica, não é varinha de condom, não. É oração mesmo, é ela que resolve. Amém? Amém. Por que não orarmos nos 10 dias de oração? Querida diretora do Ministério da Mulher, onde está aqui a diretora do Ministério da Mulher? Por que não começarmos nos 10 dias de oração um movimento orando a Deus para que nos ajude a ser mais fiéis a Deus? Fica essa proposta. Fiéis nos dízimos, nas ofertas, fiéis em doar para a casa de Deus, em fazer ofertas de sacrifício, em ajudar isso aqui. E Deus vai derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? Só lembrando, pedindo para que eu reforçasse, hoje teremos uma reunião lá na igreja do Campo de Belém, nossa central, e o propósito é estarem lá os anciãos administrativos, a diretora do Ministério da Mulher, a secretária da igreja, a tesoureira ou o tesoureiro, ou associado de repente, e a pessoa responsável pela área do distrito, se houver alguma aqui. A função dessa reunião administrativa é para programas emergenciais que nós temos, para o nosso trato em relação à Secretaria das Igrejas, à Tesouraria, e alinharmos programas, por exemplo, com as secretárias com o reencontro. Então, além dos 10 dias de oração, o Ministério da Mulher estará lá. Fica esse lembrete a todos os responsáveis. Então, nesse momento, eu quero pedir aqui para vir à frente o irmão Diego,